17 de julho de 2024. Nesta quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, já estamos na metade da semana já se passou, logo chegamos ao fim de semana. Louvado seja Deus, vos acolho com a paz. Peço a você que curta esses materiais para que eles sejam promovidos pelas redes sociais. Curtam, compartilhem com os amigos, para que a palavra de Deus, a história dos santos, a igreja, cheguem a mais pessoas que possam crescer como nós espiritualmente no amor a Deus, no amor à igreja. Meus queridos, nós celebramos Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Inácio de Azevedo, um santo que pisou em terras brasileiras, embora ele seja português, né? De família portuguesa, nasceu no ano de 1526, Inácio de Azevedo se tornou sacerdote, ou seja, presbítero, se tornou um padre jesuíta da Companhia de Jesus. E ele veio, dentro dos trabalhos da Companhia de Jesus, naquele tempo, era a exploração ou a evangelização, vamos dizer assim, no Brasil. Então, Inácio de Azevedo veio para o Brasil para evangelizar, para catequizar aqui a terra de Santa Cruz, que tinha muitos índios que não conheciam a verdade, não conheciam o evangelho. Então, o trabalho era muito grande. Ele veio para cá, para o Brasil, e percebendo que tinha pouquíssimas pessoas e a demanda de trabalho era tamanha, ele volta para Portugal e ele pede para o superior geral da sua congregação, da Companhia de Jesus, que permita que ele convide mais pessoas para vir com ele, porque era muito trabalho para pouca gente. Então Inácio de Azevedo faz um trabalho de convencimento, dos jesuítas, um trabalho muito grande. E ele consegue trazer junto com ele para o Brasil 87 missionários. 87. Então esses 87 missionários, eles iriam embarcar em Portugal e eles viriam para o Brasil em 3 embarcações, em 3 navios. 2 navios seguiram a viagem normal rumo ao Brasil. Acontece que a embarcação do bem-aventurado Inácio de Azevedo, justamente a embarcação dele, no navio dele, tinha 39 pessoas, 39 missionários, da totalidade que eram 87. E essa embarcação, a embarcação de Inácio de Azevedo, decide parar numa ilha antes de seguir rumo ao Brasil. Essa ilha é chamada Ilha da Madeira. Se a gente vai pesquisar no mapa, depois pesquise no Google, Ilha da Madeira, você vai ver onde que se localiza essa ilha. É um pouco distante de Portugal e também fica um pouco à esquerda da África, Eles decidiram parar nessa ilha, que é caminho para o Brasil. Então eles avistam a ilha, vão tentar atracar o navio. Só que neste momento, eles são atacados por piratas protestantes da religião calvinista. Então, os protestantes calvinistas, quando entram em contato com essa embarcação de Inácio de Azevedo, que de maneira clara se mostrava católica, eles decidem matar todos. Nós estamos no século XVI, que é o século da reforma protestante, do surgimento do protestantismo, e sobretudo os calvinistas. Se criou muito ódio dos católicos, ódio mortal. Então é esse contexto histórico. E eles vão assassinar todos que estavam nessa embarcação de Inácio de Azevedo. Então, todos derramaram sangue,
E conta uma história que Inácio de Azevedo ele trazia nesse navio, nessa embarcação, uma cópia de um ícone que hoje se encontra lá na Basílica de Santa Maria Maior em Roma. É o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, Nossa Senhora Salvação do Povo Romano. É um ícone que se encontra nessa basílica lá em Roma. Conta-se que Inácio de Azevedo pediu, inclusive, autorização para o Papa para poder fazer a cópia desse ícone. Foi autorizado, foi feito, e ele trazia no navio, né? Na embarcação, levaria para o Brasil essa imagem, né, de Nossa Senhora Salvação do Povo Romano. E quando, na ocasião do seu martírio, disse que ele se enrolou neste ícone, nesse manto de Nossa Senhora, e morreu mártir envolto do ícone de Nossa Senhora Salvação do Povo Romano. Nossa Senhora Salus Romani Populi. Olha só. Então, morreu anunciando a fé católica, né? Morreu anunciando a fé católica. Eu morro, mas morro como católico, né? E depois foram todos atirados no mar. Então é muito uma história que nos leva a refletir grandes pontos da nossa fé. A primeira questão é a gente vê ele se enrolar com esse manto, Nossa Senhora Salvação do Povo Romano. Se Nossa Senhora é salvação do povo romano, porque ela gera o Salvador da humanidade, né? Por que Nossa Senhora não intercedeu para que Deus livrasse Inácio e seus companheiros da morte? Não é a primeira pergunta que nós nos fazemos? Por que, minha gente? Aquela velha frase de Santo Agostinho, né? Deus não permitiria um mal se desse mal não pudesse colher um bem maior. Foi o sangue desses mártires, foi o sangue desses homens, o sangue derramado deles regou as sementes que Inácio de Azevedo tinha plantado antes de voltar para Portugal. Sabe como a gente planta uma semente? Você planta, coloca a terra, eu não entendo muito bem, né? Mas mais ou menos o básico a gente sabe. E depois você rega, porque se não tiver água não vai prosperar aquela semente, não vai germinar, crescer e depois, por consequência, dar frutos. Não vai, tem que ter água. Inácio de Azevedo veio para o Brasil, plantou, e depois o seu sangue regou a semente que ele tinha plantado. E essa semente deu frutos, e frutos abundantes. Quais frutos? A gente pode se perguntar. Olha só, você e eu. Se nós aqui hoje somos católicos, da igreja milenar, da igreja verdadeira de Cristo, é porque teve muita gente que morreu pela fé, minha gente. Teve muita gente que derramou seu sangue. Sempre que nós celebramos os mártires, que são tantos distribuídos ao longo do ano litúrgico, né? Ao longo do ano litúrgico nós celebramos mártires o ano todo, hora ou outra, né? Sempre que a gente celebra mártires, é uma ocasião a mais de nós nos alegrarmos por sermos católicos, porque muita gente sofreu para que nós tivéssemos livre acesso à fé verdadeira que a Igreja Católica nos entrega. A Escritura, a doutrina, o credo, né, os costumes que vieram da tradição. Então, para nós termos livre acesso a isso, muita gente derramou seu sangue, desde das primícias da igreja, lá no século I, II, III, até, o século XVI, gente morrendo para que a fé pudesse chegar em terras de Santa Cruz, o Brasil. Por isso que o Brasil é uma terra abençoada, porque mártires derramaram seu sangue pelo Brasil. Por isso que o Brasil é uma terra de bênçãos. Pessoas estão tentando derrubar, estão tentando aplacar a fé, estão tentando fazer morrer a fé. Pessoas, governantes ou talvez representantes políticos, eu não sei, mas não conseguirão. Não conseguirão, porque o Brasil é terra de Santa Cruz. O Brasil é a terra onde mártires regaram essa terra com seu sangue. Então nos alegremos nessa manhã, dessa quarta-feira, por sermos a igreja dos mártires e peçamos hoje
a intercessão de Inácio de Azevedo, né, e seus 39 companheiros mártires. Meus queridos, nesta manhã dessa quarta-feira, nós vamos meditar a leitura do livro do profeta Isaías, hoje o capítulo 10, versículos do 5 ao 7 e do 13 ao 16. Assim fala o Senhor: Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés, como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava, seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos. Assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico, e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta, e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso, enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, antes de entrar propriamente na reflexão desse texto, sempre tenho feito uma reflexão literal, que é isso que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina. É preciso entender o sentido literal e também depois do sentido literal, tirar o sentido espiritual para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Só que não adianta refletir o sentido espiritual sem compreender o literal, né? E é muito interessante, antes de começar propriamente dito, dizer a vocês que não tem nada mais gratificante do que nós sentarmos num banco, participarmos de uma Santa Missa, ouvirmos o texto do Antigo Testamento, que são textos difíceis, e compreendermos o que está sendo lido. Por isso que, de maneira geral, tenho procurado postar essas reflexões logo pela manhã, para que você, antes de ir à missa, você que é uma pessoa eucarística, que vai à missa diária, para que você escute antes e você compreenda o que está escutando dentro do culto litúrgico eucarístico. Meu querido, minha querida, o texto de hoje é continuação do texto de ontem. Acontece que ontem, terça-feira, a igreja celebrou a festa de Nossa Senhora do Carmo, e quando se tem uma festa litúrgica, os textos do tempo comum são omitidos. Então, ontem teve textos próprios da festa de Nossa Senhora do Carmo. Por isso que nós não ouvimos o texto que estava no lecionário programado para ontem. E já passamos hoje exatamente para o texto de hoje, quarta-feira. Mas eu vou tentar voltar um pouquinho só para vocês entenderem, e assim vocês podem entender o texto de hoje. O que acontece a partir do que ontem foi omitido? No ano de 734 a.C., né, a Assíria tinha reduzido os estados chamados vassalos, que era Israel e a Síria,
né, ou Damasco, e estava causando medo em todos os outros estados em volta. Vamos entender um pouquinho. Tem uma diferença entre a Síria, com um A na frente, A, 2 S's, I, R e A. A Síria tem uma diferença com Síria, só o S, I, R e A. A Síria é uma coisa, Síria é outra. A Síria é um país, vamos chamar assim, né? No caso, naquela época a gente falava império. E Síria é outro, tá? Para a gente entender. Porque no texto de ontem, que foi omitido, apareceu a palavra Síria. E tem muita gente que pensa que é o Império Assírio. Não é. Então, a Síria é um país. Síria é outro. E Israel é outro reino, que é o que a gente já tem estudado todas essas semanas últimas, tá? O que acontece? O reino de Israel, a capital era Samaria, lembra? O reino do norte. Depois tem o reino de Judá, que é o reino do sul. A capital era Jerusalém. Tem o país Síria, cuja capital era Damasco, tá? Isso eu estou falando na época bíblica, tá, minha gente? Estou falando da época de hoje, tá? E tem o outro país, vamos chamar de império, que é a Assíria, cuja capital vai se chamar Assur, que aparece no texto de hoje. Então, Assur era a capital da Assíria. É claro que depois vai se mudar a capital e a capital da Assíria vai ser Nínive, mas primeiramente Assur. Então aparece esse termo aí, Assur, né? Começa o texto de hoje dizendo assim: ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira. Olha só. Então, Assur, que era a capital da Assíria, Deus tem abominação por essa cidade. Por quê? Porque era uma cidade pagã. Só que Deus envia Assur, ou seja, a Assíria, para combater contra os outros dois países, Síria e Israel. Por quê? Porque a Síria e Israel, eles estavam fazendo um conchavo, se unindo, para invadir o reino de baixo, o reino de Judá. Olha só, minha gente, o que estava acontecendo. Nós temos o reino do norte, Israel, nós temos o reino do sul, Judá. O que acontece? Israel quer dominar politicamente o seu irmão de fé, Judá. Olha só, Israel quer dominar politicamente o reino do sul, que é o reino irmão, porque eles eram unificados até um tempo atrás, lembra? Se separaram e agora Israel, a parte de cima, quer tomar, ou seja, quer destituir o rei de Judá e quer dominar tudo. Então o que Israel faz? O Israel vai se unir a Damasco, ou seja, a Síria, né? Vai se unir com a Síria. E o que acontece? Lá embaixo, o reino do sul, Judá, Deus deu a promessa. Lá estava Jerusalém, a capital de Judá. Lá estava a dinastia dos reis descendentes de Davi. E Deus prometeu uma prosperidade, uma posteridade inquebrável à dinastia de Davi. Então, o reino de Israel, junto com o país Síria, eles estavam mexendo com coisas que eram do agrado de Deus. Né? Eles queriam destituir os reis que eram reis legítimos. O rei de Israel que não era legítimo. Porque os reis de lá de Judá eram legítimos, descendentes de Davi. Olha só o que estava acontecendo.
Olha, minha gente, o reino de Judá, o reino do sul, não caminhava com tanta perfeição assim, não era tudo aquilo também. Tinha muita coisa que já estava desagradando a Deus. Só que mesmo assim pertencia a Deus aquilo. Não sei se vocês conseguiram compreender. Tentei ser o mais didático possível. Então, eles chegaram a fazer uma primeira invasão em Judá, né? Tentaram fazer, que foi a leitura de ontem, que foi omitida. Então, Israel e Síria se juntaram e invadiram o reino do sul, invadiram Judá. Essa guerra passou a ser chamada de guerra Ciro-Efraimita. Olha só o nome, guerra Ciro-Efraimita. Ciro porque um dos países era o país Síria. Efraimita porque Efraim era uma das tribos, uma das 10 tribos do reino do norte. Efraim, do reino de Israel, né? Podia ser chamado de Ciro-Israelita, né? Mas foi chamado de Ciro-Efraimita, o nome. Então eles invadiram o Judá, aconteceu uma primeira invasão, e o rei de Judá, que era na época Acás, que não era um rei perfeito não, viu minha gente? Era um rei, tinha muitas situações problemáticas. Mas Acás fica desorientado, com medo, né? E aí vem a leitura de hoje. Deus, ele vai se utilizar, ele vai permitir que aquele império pagão, que é a Assíria, com A agora na frente, invada e possua tanto Síria quanto Israel. Né? Por isso que essa situação, esse contexto, né, esse borbulhar que hoje nós estamos acompanhando, ele se deu mais ou menos no ano de 734. Depois vão passar, acho que alguns anos, uns 8, 10 ou 12 anos, não me recordo, eu acho que é no ano 722. 722. Porque o tempo antes de Cristo, vocês sabem, já falei várias vezes, o tempo vai diminuindo, não vai aumentando, até chegar no zero, né? Vai diminuindo. Então, vai passar, nós estamos no 734, no ano 722, vai acontecer a invasão completa do império da Assíria em Israel e vai destruir tudo. E vão levar eles exilados para Assur. Olha só o que vai acontecer. Então, minha gente, Assur aí é a capital da Assíria. Então, Assur vai invadir Síria e Israel. Por quê? Porque eles foram se meter com o reino do sul, com o reino de Judá, que era de Deus. É esse o acontecimento, tá? E o texto de hoje está falando, o rei da Assíria vai dizer, eu realizei isso pela força da minha mão e com a minha sagacidade, pois eu tenho experiência, né? E Deus vai dizer, não foi nada com sua mão, foi eu que permiti para que Israel e o país sírio não mexa com aquilo que é meu. Então, minha gente, quais ensinamentos que nós podemos tirar do texto de hoje? Tentei ser o mais didático possível, não sei se você entendeu. Se não entendeu, escuta de novo, tá? Vocês estão percebendo que esses textos são bem difíceis, não dá para você escutar a reflexão diária lavando louça, por exemplo, ou fazendo serviço de casa, que você não vai entender nada. Você tem que parar e rezar, fazer rezando, né? Agora sim, o sentido espiritual, o que nós podemos colocar na nossa vida? Primeira coisa, todas as instituições que são de Deus, aliás, tudo que é de Deus, se torna perene, intocável. Sabe por que é bom lembrar isso? O reino de Judá, o rei Acás, depois a gente vai ver na Bíblia que o rei Acás foi um rei muito problemático, né? Foi um rei problemático, claro, mas mesmo assim era o reino que pertencia a Deus. E ninguém mexe com o que é de Deus.
É bom lembrar, e sabe por quê? Porque às vezes a gente entra no coração da gente um medo tremendo de coisas que nós já dizemos ter consagrado a Deus. Ora, se você entregou a Deus, você tem dúvida do poder de Deus em cuidar daquilo que você entregou, consagrou a Ele? Eu sempre digo isso. Ou a gente confia em Deus ou não. Não tem meio termo. Confia que sua história, as suas causas, né? As suas situações, confia que esteja ao cuidado de Deus e deixa Deus cuidar. Senão você não confia nada, senão você não está entregando a Deus. Sabe aquela coisa, eu entrego ao cuidado de Deus, mas de vez em quando Deus parece que vai fracassar, então eu pego, porque eu sou todo poderoso, eu sou maior do que Deus, então eu pego de volta, eu tenho que fazer do meu jeito. Olha, isso é falta de fé. Isso é falta de fé. E aqui a promessa é a seguinte: vai ser destruído os inimigos daqueles que mexem com o que é de Deus. Vai ser destruído, né? Vai ser destruído porque ninguém mexe com o dominador. O texto termina desse jeito, com o Senhor dos Exércitos. Ninguém mexe, né? Porque o Senhor vai abalar com a sua glória. Por isso, nós tenhamos fé daquilo que nós confiamos ser de Deus. Tenhamos fé que Deus esteja cuidando efetivamente, minha gente. Tenhamos fé. Esse é o primeiro ponto para nossa reflexão espiritual. O segundo ponto é que nós podemos, de maneira contrária, nos colocar também no papel do reino de Israel e do país sírio. Será que nós não estamos também atentando? Agora, na primeira reflexão, no primeiro ponto espiritual, nós refletimos como nós sendo Judá, aquilo que é de Deus. Agora nos coloquemos ao lado como sendo o inimigo, Israel e Síria. Será que às vezes também nós não atentamos contra a vontade de Deus e os projetos de Deus? Por isso que muitas vezes nós somos aplacados, às vezes as coisas se destroem, às vezes as coisas não dão certo. É para a gente refletir, porque quando a gente vai contra alguma coisa que é de Deus, ninguém que faz isso se dá bem, minha gente, ninguém ganha de Deus. Me vem muito na mente agora aquela luta de Jacó contra Deus, né? Jacó lutou com Deus e ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha de Deus. Então, na nossa vida, por isso que é importante uma vida de oração, uma vida sacramental, para nós discernirmos, será que isso eu devo fazer? Será que eu devo dar esse passo? Será que isso é legal? Se a gente percebe que não está legal, cai fora, ou peça para Deus, Senhor, faça isso sair da minha vida, cai fora, vai dando passos assertivos, cai fora e a gente tem que caminhar pedindo para Deus o dom de discernimento, para que a gente não se coloque contra Deus. Um outro texto também que vem na minha cabeça nesse momento, na minha memória, é aquele texto dos Atos dos Apóstolos, logo os primeiros capítulos. Pedro estava pregando, né? E os judeus tentando prendê-lo. E Pedro disse, cuidado para não vos colocardes contra Deus. Olha só a frase de São Pedro lá nos Atos dos Apóstolos, que é bem a história de hoje, né? Israel e Síria se colocaram contra, no fundo, não contra Judá, né? Porque em relação a Judá, eles iam vencer. Os dois países se uniram para invadir Judá, eles iam vencer. Só que eles não venceram porque aquilo é de Deus. Cuidado para não colocarmos contra Deus. Nas nossas intenções, nos nossos anseios, às vezes nos nossos desesperos, nas nossas malícias, nas nossas maldades. Cuidado para não nos colocarmos contra o Todo-Poderoso. Por isso, o segredo de uma vida protegida, preste bem atenção, e assim eu termino a reflexão de hoje. O segredo de uma vida protegida, próspera,
uma vida cheia de alegrias, de realizações, é nós nos unirmos àquele que tudo pode, que é Deus, e não nos colocarmos contra Ele. Reflitamos, que nós tenhamos discernimento em todas as nossas escolhas e decisões. Desejo uma quarta-feira cheia de Deus, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.